Olá, pessoas! Para pensar, tudo bem? Vamos inaugurar uma forma nova de fazer o podcast, de gravar a gravação. Eh, a gente não teve essa ideia desde o primeiro, é por isso que os primeiros episódios não tem, mas talvez em algum momento a gente faça algum episódio voltando a esses temas e falando, de repente não comigo sozinho, até porque quando a gente tá fazendo um podcast, coisa assim, a gente vai ainda se adaptando a certas coisas e acaba ficando diferente. Conforme eu vou ouvindo os podcasts, eu vejo que eu vou ficando mais solto e até mais ácido às vezes, o que é bom. Eh, enfim, o tema de hoje, e eu nem vou falar o número do episódio de hoje pra vocês linkarem lá no Spotify ou coisa do tipo, porque eu não lembro o número. Mas esse daqui é o podcast que a gente vai falar sobre falar menos. E quando eu digo falar menos, não é no sentido de não contar os seus planos pra alguém, sabe essa coisa de você evitar de contar o que você ainda não realizou por medo de que seus planos vão ser arruinados ou coisa assim. Eu sou até um pouco a favor dessa ideia, mais pelo sentido de você fazer valer o que você faz e não o que você fala. Eh, falar é fácil, né, fazer é difícil. Então eu sou a favor de das coisas aparecerem, das coisas serem mostradas só quando elas estão prontas de fato. O próprio podcast, eu só falei para as pessoas quando já estava gravado, e quando eu já estava para lançar e enfim, tudo acabou acontecendo. Eu falo de falar menos no sentido de você ser mais observador. Quando a gente se dá essa postura, quando a gente toma essa possibilidade, a gente cria mais condição de fazer as coisas acontecerem melhor. Porque observando mais, naturalmente a gente vai estar formulando a coisa na nossa cabeça, vai estar analisando elas. Só o fato da gente não estar predisposto a falar. Porque é óbvio, é muito óbvio, eu trabalhei com música a vida inteira praticamente, e é muito óbvio que num ambiente ou tem um som ou tem outro. Porque som é uma coisa física. Por mais que às vezes vocês não saibam disso, pessoas que não trabalham nessa área, o som é uma coisa física. Então, eh, 2 corpos não ocupam o mesmo ambiente, não tem jeito, não ocupam o mesmo lugar. Então quando você tá preocupado em falar, é óbvio que você não tá ouvindo. E quando você não ouve, você tá perdendo muita nuance de muita coisa. É aquela história de você pegar o que tá nas entrelinhas, que dizem muito mais. Às vezes, o que uma pessoa fala traz muito mais no que ela não fala, do que necessariamente do que ela tá falando especificamente. Por exemplo, usando um exemplo bobo, mas quando alguém tem 2 opções, sei lá, numa padaria, tem um sonho de creme e um sonho de chocolate. Se ela fala: "Não, não gosto de sonho de chocolate", ela já tá falando que gosta do sonho de creme, só pelo fato de você observar mais. Isso facilita o discurso. Você nunca vai precisar perguntar pra essa pessoa: "Ah, você não gosta do de creme também?". Já tá dito, já tá falado. Quando alguém atinge você de alguma maneira, quando alguém te desrespeita de alguma maneira, tá óbvio que ela não tá interessada em ouvir o que você quer dizer. Você não precisa gastar seu tempo falando ou tentando fazer acontecer uma situação ou coisa do tipo, se a pessoa não tá interessada em te ouvir. Então, dá pra gente ser mais objetivo quando a gente é mais observador. Quando falam pra você respeitar os mais velhos ou coisa do tipo, não é só pela idade, mas é pelo fato de ser uma pessoa com mais, talvez, mais experiências de vida, e justamente pra você pegar as nuances da experiência. Agora, a experiência pode vir não só da idade, mas vem da vivência da pessoa e do que ela fez a vida inteira e de como ela direcionou a vida dela. Se você for observador o suficiente, você vai perceber que até pessoas mais velhas às vezes estão falando grandes besteiras. Mas, se você não observar, você não vai perceber de repente. Observar é necessariamente pensar, porque é inevitável que quando você para pra ouvir o que alguém tá falando de verdade, aquilo tá entrando na tua cabeça e tá trabalhando. E isso facilita muito as coisas, em
todo o quesito da tua vida. Seja em relacionamento, seja no trabalho. Observa mais as coisas. Fala menos, fica mais no teu lugar. E também tem uma outra questão que é quando você fala muito, quando uma pessoa fala muito, ela quer mostrar algo. Tem uma frase agora, eu não lembro de quem é exatamente, mas é uma frase que faz bastante sentido, que todo excesso esconde uma falta. Se alguém fala muito, ela tá querendo esconder alguma coisa. Quando você observa bastante alguém que fala e que tá falando muito, às vezes você vai ver que muitas vezes a pessoa tá desvirtuando o assunto, ou tá fugindo dele, ou tá falando algo que não tem nada a ver. Então, se você quer ter uma forma de falar mais clara, mais objetiva, mais fácil, mais leve, observa mais. Até porque quando você observa mais e você tem essa postura, naturalmente você vai saber dialogar melhor com a situação, com a pessoa que tá falando e vai saber se colocar melhor também. E se colocar melhor também vai facilitar muito a tua vida em muitos aspectos. Então, para pensar sobre observar mais e ficar mais no teu lugar, falar menos é melhor. Você vai ganhar mais com isso. E agora, à distância, não sei se em algum momento essa pessoa vai querer mostrar a cara, mas vamos pra pergunta cabeluda do careca. De algum lugar do mundo ele surge. No caso, ó, na sala do lado. É interessante, elementar, querido professor Davi, a reflexão que vossa pessoa nos traz. E eu acabo refutando em alguns pontos, porque em muitas das vezes criou-se ou originou-se esse pensamento de que fale menos para parecer sábio, mas isso também muitas vezes pode ser uma dor de cotovelo de quem sabe, tem alguma coisa a dividir para falar, e as pessoas que menos sabem às vezes se sentem incomodadas. A gente tem uma cultura da mediocridade. O que Pera, você. pera, pera, deixa eu te interromper. Eu não tô falando pra falar menos pra parecer mais sábio. Tô falando justamente pra você falar menos, pra você observar mais, pra você ser de fato mais sábio. Então, justamente, aí é o ponto que eu ia chegar. Hum. As pessoas precisam aprender a ter essa habilidade de análise, porque nada mais é do que aprender com a cagada alheia. Então, creio que hoje em dia, nessa velocidade que as coisas acontecem, as pessoas cada vez menos se permitem parar para pensar. Nesse contexto, a gente falando aqui de São Paulo, que a gente pode ver essa metrópole super agitada e a vida das pessoas, como uma pessoa pode iniciar o exercício da observação diante de uma rotina caótica e sem que nem mesmo ela tenha esse start ou esse exemplo aí para poder observar essas outras pessoas? Onde ela pode buscar esses exemplos? Primeiro, creio que tirando o foco do que não é tão essencial assim. Por exemplo, uma coisa simples como você diminuir o uso do teu celular ou das redes sociais. Às vezes a gente perde muita energia focando nessas coisas e acaba perdendo a oportunidade de direcionar nossa atenção para outra coisa. O ser observador é justamente você saber melhor direcionar sua atenção. Então, numa metrópole, num lugar que é caótico, que nem São Paulo é bom você focar bem a tua atenção se você quer começar a fazer esse exercício. E aí acaba sendo mais natural que você. Aquela velha história que eu sempre. Eu já falei algumas vezes aqui nas gravações, e vou falar sempre, que é a excelência é um hábito. Quanto mais você faz, mais fácil fica. A prática traz isso. Então, quanto mais você fizer esse exercício, mais fácil vai ser. A questão é começar a fazer. Então, você se desligar um pouco do que não é tão importante, e às vezes o que não é tão importante, às vezes é até o nosso ego. Às vezes você tá conversando com uma pessoa e ela fala algo que te dói, ou algo do tipo. Às vezes você deixar isso que te dói, porque isso às vezes desvirtua o assunto. Você vai falar do que a pessoa te falou, tipo, não, mas eu não faço isso, e aí acaba saindo do assunto e não era esse o ponto. Então, é só começar a fazer. Deixar o ego um pouquinho de lado. O falar menos tem a ver com você deixar o ego de lado, justamente. E eu acho que você deixar o ego de lado é o primeiro passo que você tem que tomar pra você, se você busca um caminho com mais sensatez e mais sabedoria. Simplesmente porque o ego
é uma coisa que é necessária, mas em muitos momentos ele só atrapalha nesse quesito. Então, deixa esse pensamento de achar que você sabe tudo, que tem que saber tudo, ou que você é muito importante, ou que tem algo a dizer. Às vezes não, às vezes pontuar uma coisa, como você falou, alguém que sabe de alguma coisa e quer falar que sabe, tem a hora certa de falar isso. Só que observa melhor pra ver o contexto e a melhor maneira de falar. É mais questão disso. Mas como começar, nesse quesito eu sou muito simplista. Quer começar a fazer algo? Só começa. Eu quero começar a caminhar. Como é que eu posso começar a caminhar? Escolhe um dia e sai andando. Nesse quesito eu acho muito simples. Então é isso, pessoas. Para pra pensar. Até o próximo. Eu quero fazer e aproveitar esse primeiro episódio em vídeo pra, antes de mais nada, agradecer pessoalmente ao meu grande amigo e que é a grande cabeça por trás da InSound produtora, que é o Clayton. E eu quero agradecer demais a ele pelo espaço que ele me dá, pelo trabalho que ele desenvolve comigo, pela possibilidade de eu estar podendo fazer isso acima de tudo. Porque se não fosse ele, talvez eu não poderia. E, enfim, se vocês quiserem fazer gravações do podcast, de podcast, de banda, enfim, clipe, do que for, procurem a InSound. É maravilhoso, o Clayton é um cara sensacional, um profissional exemplar, enfim. Procurem a InSound, é aqui que eu gravo tudo, tudo. Não tenho nem intenção de fazer em outro lugar. Se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador. Entra aí na descrição e manda um valorzinho aí que vai... Um cascalho ajuda a gente. Metade desse valor vai tanto pra InSound e a outra metade fica comigo. Então, obrigado InSound, pessoalmente. Obrigado Clayton, meu amigo. E obrigado você que ouviu até aqui e que tem acompanhado a gente. É muito importante. Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês. Esse podcast é gravado na InSound Produtora.